Olá, gente bonita do nono ano, tudo bem com vocês? Seguinte, nessa aula de hoje, a partir da atividade de hoje, nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre. O primeiro bimestre foi fechado na semana passada. Essa primeira aula, então, do nosso segundo bimestre. Então, o que eu preparei nessa aula para a gente? A gente precisa rever alguns conceitos que a gente está trabalhando desde o início do ano, para que daí a gente consiga seguir aí com o nosso cronograma. Então, eu preparei uma breve revisão para a gente e vou soltar um questionário para vocês no portal, que vai ser uma atividade que vale nota já para esse segundo bimestre, a respeito de todo o conteúdo que a gente já viu até aqui, beleza? Então vamos lá. O primeiro conteúdo que a gente viu foi sobre os estados físicos da matéria, né? Aqui nós temos os três principais que a gente estudou, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, lembrando desses conceitos em relação às partículas, aí vocês lembram que as partículas, como que eram as partículas no estado sólido? Eram partículas bem compactas, que tinham que muita energia para ficarem unidas. As partículas no estado líquido, elas são um pouquinho mais dispersas. E as partículas no estado gasoso são aquelas partículas que elas estão bem dispersas, que elas não têm tanta energia para se unirem, tá? Lembram disso? Aqui a gente tem também os conceitos das mudanças dos estados físicos. A gente também viu esse diagrama em sala de aula. Então tá vendo aqui, ó, na absorção de calor, a gente tem os estados de fusão, que é o de sólido para o líquido, a vaporização, que é do líquido para o gasoso, e a sublimação, que vai do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Aí abaixo, em contrapartida, a gente tem os estados físicos que liberam o calor. Então, a gente tem a condensação, que é do estado gasoso para o estado líquido. A gente tem a solidificação, que é do estado líquido para o estado sólido. E por último, aqui a gente tem a sublimação. A sublimação é o estado gasoso para o estado sólido, porém sem passar pelo estado intermediário, que é o estado líquido, ok? Nós vimos isso em sala de aula. Aqui a gente viu também sobre os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Então, para quem não lembra, o que é o ponto de fusão? É o ponto em que determinada substância vai o quê? Vai se fundir, ou seja, vai passar do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição, a mesma coisa, vai ser aquele ponto em que o meu material vai passar do estado líquido para o estado gasoso. A gente viu também a teoria dos átomos e dos modelos atômicos. Aqui a gente tem as três principais teorias, antes da gente chegar na teoria utilizada até hoje, que é o modelo do Rutherford Bohr. Então, vocês lembram que o primeiro cara aqui, ó, que começou a estudar os modelos atômicos foi o modelo do Dalton. Até caiu na prova de vocês, que ele representava o átomo através dessas bolinhas aqui. Aqui a gente tem uma molécula de água. Aí depois veio o modelo do Thomson, onde a gente só tinha elétrons e só tinha esferas de carga positiva. Aí depois, por terceiro, veio o modelo atômico de Rutherford, que daí já veio o conceito de núcleo. Daí ele tinha os elétrons ao redor do núcleo. Aí, por último, veio o modelo do Rutherford Bohr, que foi uma complementação do modelo de Rutherford. Aí que nós temos o conceito de camada energética, núcleo, prótons, nêutrons e elétrons. Relembrando também, o nêutron
é aquela partícula que não tem nenhuma carga. O próton são aquelas partículas que têm as cargas positivas. Os elétrons são as partículas que têm as cargas de origem negativa. Aqui dentro a gente tem o núcleo e em volta do núcleo a gente tem as camadas eletrônicas, ou seja, as camadas energéticas. A gente também viu isso em sala de aula. A gente viu na sala de aula também o conceito da tabela periódica. A gente conheceu ela bem por cima. Então, lembrando aqui, ó, na horizontal, a gente tem o que a gente chama de período. Ou seja, a gente tem 7 períodos na tabela periódica. 1, 2, está aqui numerado. 3, 4, 5, 6, 7 períodos na tabela periódica. E os grupos? Os grupos são na vertical. Então, a gente tem do grupo 1 até o grupo 18. Então, a tabela tem 7 períodos e 18 grupos. A gente viu aqui, ó, tá vendo o exemplinho? Vamos usar o exemplinho do ferro aqui. Aqui a gente tem o elemento, aqui a gente tem o símbolo do elemento, e aqui a gente tem também o número atômico, e a gente tem também a massa atômica. A gente viu isso também na sala de aula, tá? Então, aqui também a gente viu essa coluna aqui, ó, são aqui representa o quê? Os gases nobres. Aqui a gente tem todos os metais, os semimetais e todos os elementos que foram descobertos até o momento. A gente viu também os tipos de ligações químicas, lembra? A gente viu o tipo de ligação química iônica. O que é uma ligação iônica? É uma ligação que forma íons. Lembra? O NaCl, ele tem um íon e ele tem um ânion. Então, ele forma o quê? Uma ligação iônica no final. A ligação covalente é aquela ligação que a gente viu que é a partir do compartilhamento de elétrons. Então, quando a gente tem a soma de dois elementos, a gente forma um compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque o meu elemento fica mais estável, semelhante à configuração de um gás nobre. O gás nobre são os elementos mais estáveis da tabela periódica. Então, os elementos tendem a se juntar, a compartilhar elétrons para que eles consigam a estabilidade semelhante à de um gás nobre, certo? E as ligações metálicas, que basicamente é a ligação metal-metal ou um metal com qualquer outro tipo de elemento da tabela. Já tendo um elemento considerado metal, a gente já pode classificar essa ligação como uma ligação metálica. A gente viu também as reações de precipitação e de óxido-redução. De precipitação foi aquele exemplo que eu dei em sala de aula, que, por exemplo, a gente vai tomar um leite com Toddy. E daí a gente coloca, por exemplo, tem gente que coloca 5 colheres de Toddy num copo de leite. O que vai acontecer? Aquele Toddy ele não vai se dissolver por completo. Então, o que vai acontecer? Vai ficar aquela crosta no fundo. Então, a gente diz o quê? Que aquilo é um precipitado. Ali ocorreu uma precipitação. É quando sobra um material em meio ao meu solvente. E a óxido-redução? É aquele exemplo do ferro enferrujado, também que a gente usou em sala de aula, de um prego enferrujado. O prego fica lá, ele fica exposto a sol, chuva, vento, ar. O que acontece? Acontece uma óxido-redução. O que acontece? Aquele prego ele vai enferrujar, ele vai perder propriedades. Então, quer dizer que ele está oxidando. Então, quer dizer que ele está perdendo propriedades. Isso é um exemplo de óxido-redução. Reações endotérmicas e exotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que vão consumir o calor. Lembram? A gente também usou aquele exemplo do ovo cozinhando. O que acontece? Reação endotérmica é uma reação que consome calor.
Uma reação exotérmica é uma reação que vai liberar calor. Então, a gente usou aquele exemplo também na sala de aula de cozinhar o ovo. A gente vai ligar o forno. A gente vai, perdão, não o forno, que a gente não vai assar o ovo. A gente vai ligar a boca do fogão. O que vai acontecer? A chama vai sair. O gás se misturou com o oxigênio, aí liberou o fogo. Então, a gente considera isso uma reação exotérmica. Tá liberando calor, o fogo tá ali. Aí, a gente coloca um ovo para cozinhar. A gente vai colocar água, vai colocar um ovo para cozinhar. O ovo, ele precisa do calor para ser cozido. Então, o ovo está sofrendo uma reação endotérmica. O ovo, ele está consumindo o calor para que daí ele possa ser cozido. Então, a gente fala que isso é uma reação endotérmica, ok? A gente viu também sobre o balanceamento de equações químicas. Vocês lembram? Que basicamente é o quê? A gente tem uma equação, aqui ó, tudo antes da setinha são os meus reagentes. Tudo que for depois da seta vai ser o meu produto. Então, o número, a quantidade dos produtos dos meus reagentes tem que ser a mesma quantidade do meu produto. Então, se aqui eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, quer dizer que do outro lado também tem que ter 2 moléculas de hidrogênio. Se aqui eu tenho O2, eu tenho 2 oxigênios, quer dizer que eu tenho que ter 2 oxigênios desse lado para que a minha equação esteja devidamente balanceada. Então, olhem esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. Aqui eu tenho 1 molécula de oxigênio. Aqui do outro lado eu vou formar 2 moléculas de água. Então, aqui ó, eu consigo ver que a minha equação está devidamente balanceada. Então, o conceito é esse. Todo o hidrogênio que eu vou ter de um lado, eu vou ter que ter do outro. Todo o oxigênio que eu vou ter de um lado, eu vou ter que ter do outro, ok? A gente também fez bastante exercicinhos, bastante exemplos desse em sala de aula. E por último, também, a gente viu sobre as ondas eletromagnéticas. E a gente estudou também as características das ondas. Então, aqui, ó, lembrem que a amplitude, tá vendo? Vai ser o quê? Vai ser a altura da minha onda, certo? O comprimento de onda vai ser o comprimento que vai de uma onda até a outra, tanto na crista quanto no vale, certo? O que é crista, o que é vale? Crista, aqui, ó, é quando o pico da minha onda está para cima. O vale é quando o pico da minha onda está para baixo. Aqui a gente tem também o período. O período é a quantidade de tempo em que uma onda se forma por completo. Aqui ela começou de baixo, ela veio. Aqui é um período. Aí depois ela vem aqui para cima, que seria outro período. Período é a quantidade de tempo em que uma onda se forma por completo. E aqui nós temos a frequência, a baixa frequência. É quando as ondas elas demoram um pouquinho para se formar. E a alta frequência? A alta frequência é quando a gente já vê que ó, tem uma onda atrás da outra. A gente tem vários picos numa quantidade de tempo menor. Então, isso caracteriza uma alta frequência. Então, basicamente, esses foram os conceitos que a gente viu até aqui. Então, para a gente dar continuidade, a gente precisa ter esses conceitos frescos na cabeça. Vou passar para vocês a lista de exercícios através do portal e aquele esqueminha. Qualquer dúvida, vocês me procurem e eu estou disponível nos horários das aulas, ok? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Até mais!